Escuta esse vídeo aqui, chocante, gente. Fiz um trabalho de feitiçaria pro meu pai e não me arrependo. Essa história é bem pesada, gente, de um rapaz que fala sobre o relacionamento do pai dele com o pai dele. Vamos lá? Na época que eu era pequeno, eu presenciei e lembro de todas as coisas que eu passei. Desde que eu me conheço por gente, eu me lembro do meu pai sendo uma pessoa muito ruim. Sempre, assim, a imagem que eu tenho do meu pai é sempre nos batendo em mim, nos meus irmãos, inclusive na minha mãe. Eu tenho, né, 3 irmãos, uma menina e 2 meninos, e mais eu. Somos em 4. Eu sou o mais velho e eu me lembro de tudo que ele fez com todos. Só que eu não tinha forças para defender a minha mãe e nem meus irmãos, e principalmente a minha irmã. Porque eu já peguei várias vezes o meu pai batendo nos meus irmãos por nada. E a minha irmã, eu vi. E eu queria gente, muito crueldade. defender a minha irmã, mas eu não podia. Mesmo porque o meu pai, ele viu que eu tinha visto e ele me ameaçou. Eu tinha muito medo, porque o meu pai era muito forte, eu era muito franzino, muito pequeno, mas eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou me vingar. Quando eu crescer, eu vou fazer alguma coisa, não vai ficar assim. E a vida foi passando e a gente sempre naquela mesma situação, né? Eu vendo tudo que eu tava vendo, todos os dias, a mesma coisa. Minha mãe, a gente morava no interior, assim, bem na roça mesmo. Isso, gente, já faz 30 anos, tá? Faz 30 anos. Eu era uma criança e eu me lembro, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, e eu me lembro, assim, de tudo que ele fez de mal, sabe? Principalmente com a minha irmã e com a minha mãe. Porque com a minha mãe, uma vez ele empurrou ela, assim, quase que ela bateu a cabeça num ferro, né? Então eram coisas assim que marcou muito a minha vida. Eu cresci assim. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a me revoltar muito. Graças a Deus, eu não fui pra nenhum tipo de coisa, né? Assim, coisa ruim, que uma pessoa possa ir pro lado ruim da vida, né? Não virei um bandido, não mexia com coisas de entorpecentes, nada dessas coisas, né? Mas a minha revolta estava no meu coração e na minha mente. Então eu falava assim, uma hora ele vai pagar, porque eu não podia fazer nada. E aí eu entrei na faculdade e acabei conhecendo uma pessoa, uma amiga. E essa amiga, eu comecei a conversar com ela bastante. Comecei a contar o que eu passava dentro de casa, eu precisava desabafar, né? E aí essa amiga, ela mexia com essas coisas meio macabras aí. E aí ela falou assim, eu posso te ajudar, você não quer fazer alguma coisa? Aí eu falei, como? Aí ela começou a falar que ela frequentava um lugar que fazia essas coisas todas, né, pra acabar com aquela pessoa que você não gostava, enfim, pra dar uma lição. Aí eu falei, eu quero, mas eu quero eliminar. Aí ela falou assim, só que tudo tem um preço, né, você sabe que realmente não tem volta. Aí eu achei que era preço de dinheiro. Aí ela falou, só que não é dinheiro não, você vai ter uma perda. Aí eu falei, tudo bem, é isso mesmo que eu quero. Porque na verdade eu queria dar uma lição nele, né? Mas ela falou que não, que o que eles faziam lá era pra eliminar. Entendeu? Entenderam, né? E aí ela fez. E eu tive que pegar peça de roupa. Enfim, isso era tudo muito fácil pra mim, né? Coisas dele, pertences dele e tal. Só que eu tinha que fazer ele beber uma coisa que ela ia fazer. Pra ele, pra poder fazer efeito, né? E aí eu tive que colocar na bebida dele. Ele bebia muito. E aí ela fez lá o negócio e deu pra mim. Era uma coisa, um pozinho. E eu tinha que colocar na bebida dele. Como ele bebia demais e ele ficava bêbado, eu fui lá e coloquei. Ele virou de costas, né? Ele tava bebendo lá os negócios dele. E aí eu pus lá rapidinho, mexi e ele bebeu. Na hora que ele bebeu, ele já era como se fosse um veneno, né, aquilo. Porque ele já começou a ficar assim, com dores no corpo, ele já começou a falar que o corpo dele estava doendo, aí ele começou a gemer, falou que estava doendo o estômago, enfim. E ele passou a noite inteira gemendo, eu falei, eu acho que o negócio vai dar certo. E era uma noite de quinta para sexta. E aí eu ouvia do meu quarto ele gemendo de dor. Ouvia ele gemendo de dor. Mas eu não tive nenhuma pena dele. Não fui socorrer. Minha mãe que ficava lá tentando dar remédio para ele. Mas por fim, que no outro dia, ele amanheceu em óbito. Realmente foi levado para o hospital, mas ele já estava em óbito.
E o que aconteceu? Aconteceu que falaram que ele tinha tido um problema no estômago e que tinha tido uma úlcera e aquilo tinha estourado, alguma coisa assim, né? Mas eu não queria nem saber, entendeu? Eu falei assim, eu estou livre dele. E eu trouxe esse meu relato, assim, para desabafar mesmo, porque eu sei que eu não vou pro céu. Sei que muita gente vai ficar falando aí que eu tenho que perdoar, que eu tenho que isso e aquilo. Eu sei que pro céu eu não vou, mas eu precisava vingar a minha irmã, porque a minha irmã, ela foi abusada. E ela não conseguiu nunca ter um relacionamento com homem nenhum. Ela é uma mulher sozinha, deprimida, depressiva. Ela não fala com ninguém, gente. ela ficou cheia de traumas. Os meus irmãos são violentos, também não arrumaram ninguém. Na verdade, arrumaram e faziam igual meu pai fazia. Era violento com as namoradas não ficaram. E eles sim foram para uma área da vida deles de drogas, de bebida. Enfim, não se deram bem na vida. Eu fui o único que eu consegui estudar e não fui para esse lado de vícios. Meus irmãos sim. Minha mãe, infelizmente, nunca conseguiu se defender uma judiação. Minha mãe sofreu com a perda do meu pai. E só que, assim, sinto que no fundo, ela se aliviou, né? Ela chorava muito, ficou muito triste, mesmo porque ele estava ali o tempo todo com ela, brigando, mas estava ali, ela tinha uma dependência emocional dele, né? Mas aí eu fiquei lá com a minha mãe e tô com a minha mãe, né? Cuidando dela. Ela já tá velhinha, já muito sofrida, né? Aparenta muito mais a idade do que ela tem, já muito sofrida. E a minha irmã também tá lá. Os meus irmãos, infelizmente, foram presos porque mexeram com coisa que não devia e a polícia pegou mesmo. A minha irmã, ela é uma pessoa que ela quase não fala, ela é deprimida. E foi isso que meu pai deixou de herança. Então eu não me arrependo. E eu sei que eu não vou pro céu, mas perdoar ele, eu também não vou perdoar. Eu trouxe essa história para eu me desabafar. Nunca vou me identificar, claro que não. E mandei esse relato sem foto, sem nada. Assim, não quero nem que saiba o meu nome. Eu abri um perfil fake para mandar, porque eu não quero que ninguém saiba, lógico. Eu não sou louco. Mas é isso. Essa é a minha história. Cara, é muito triste, né? Ver um pai fazer isso com os filhos, com a esposa. E, de certa forma, a criança, né? Ou quando ele vai se tornando adolescente, adulto, ele cresce com aquele rancor, com aquele ódio, com aquela raiva, né? Eu não julgo o que ele fez, mas, assim, comenta aqui a sua opinião, o que você achou. A gente tem que ter empatia pelo próximo, pelo que ele passou, mas errado o que ele fez, mas, assim... É difícil a gente julgar, né? Porque só quem sabe é quem passou na pele o que passou, né? E essa foi a Chorar de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Lembrando que ela interpreta história de seguidores. Curte, comenta, compartilha. É sempre um grande prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!